Tá Eu ótimo. vou começar pedindo desculpas, assim, que eu tenho feito o projeto e eu estou trabalhando agora aqui nos Estados Unidos, então a grande parte da pesquisa e das coisas que a gente produz em inglês e eu ah, ah, não tive tempo de fazer a tradução, mas obviamente a apresentação vai ser em português e a gente vai conversando à medida que a conversa for andando, né? Eu fiquei tentado em saber que todos vocês, de alguma forma, têm interesse no Recare. Eu só queria fazer, então, uma propaganda comercial antes de começar a... Esse é o problema de convidar, viu, Vanderlei? Mas eu não sei se vocês todos conhecem o Digital Recare, .org. É um site que a gente tem trabalhado já há uns 5 anos e hoje em dia nós temos todos os textos do Riquet traduzidos para inglês, eles já estão disponíveis aqui para consulta. A gente não consegue consultar o original, mas inteiro, mas a ideia é que ele te mostra onde tem a informação. Então, por exemplo, se você está trabalhando com um determinado conceito, como por exemplo, apropriação, né? Você pode buscar pelo termo aqui, e ele te mostra, olha, o Riquet usou a apropriação 2.300 vezes e em 172 trabalhos. E aí você pode, a gente tem trabalhos em inglês e francês, tanto em inglês e francês todos os livros estão digitalizados, e em inglês todos os artigos traduzidos para o inglês também estão. Em francês, nós estamos fazendo ainda o trabalho, tem mais ou menos 35% dos artigos em francês. O Riquet, para vocês terem uma ideia, publicou 1.000 artigos em francês, por volta de 1.000 artigos, desde 1935, 30, até 2000, até praticamente depois, na verdade, há muita coisa depois da morte dele que está sendo publicada, né? Então, hoje em dia, na nossa contagem, a gente tem mais de 1.000 artigos em francês. E hoje em dia, e nesse arquivo aqui tem 35%, mas todos em inglês. Então, e à medida que você encontra, por exemplo, na Filosofia da Vontade, no volume 1, tem 11 vezes que ele usa a palavra apropriação, e ele te mostra um contexto para você saber se isso é interessante ou não para a sua pesquisa, e a página. Então, assim, é um jeito de você pegar uma visão geral de um determinado tema que o Riquet utilizou e procurar essas informações. E aí, assim, se tiver algum artigo aqui que apareça e que vocês têm dificuldade para encontrar, eu pediria para vocês escreverem para mim e a gente tenta encontrar esse arquivo de alguma forma, tá? Então, eu sei que quando a gente está fazendo a pesquisa, às vezes é, é, encontrar documentos é difícil, e uma das coisas que a gente quer fazer com o Digital Recare é isso também, é facilitar essa busca. E há umas outras coisas que nós estamos trabalhando agora, mas uma interessante é essa visão ao longo do tempo. Então, essas daqui são as palavras mais comuns que o Riquet utilizou em todos os textos que foram traduzidos para o inglês. A mais comum é tempo, como era de se esperar. A segunda é história, sentido, né, no sentido de que a gente dá em português, né? Em inglês, às vezes uma tradução usa a palavra sense e a outra meaning, mas em português a gente traduz por sentido e significado. Ah, e aí você consegue ver ao longo do tempo, eu sei que a cor está um pouco pálida, mas conforme você anda aqui, você consegue ver qual, no canto direito aqui da tela, vai aparecendo os textos que foram publicados naquele ano e que geram esse alto número de referências, tá vendo? Então você consegue ver um pouquinho como o pensamento do Ricoeur foi evoluindo ao longo do tempo, tá? Então, desculpa, é só uma pequena propaganda comercial aqui do Digital Recur. Para entrar é de graça, você só faz a inscrição, vai chegar ele vai perguntar para você qual que é o seu interesse, a tua área, só para a gente fazer uma certa
estudo demográfico, né, de quem está trabalhando com o Recare, e já há mais de 500 usuários do Digital Recare no mundo inteiro. Então, uma coisa interessante para criar esses vínculos, né? Bom, mas então eu passo para a minha apresentação e eu estava pensando assim, eu conversei um pouco com o professor Vanderlei e eu vou tentar conversar, assim, apresentar um pouco da ideia principal por volta de 20 a 30 minutos, e aí depois eu deixo aberto para a gente conversar, porque normalmente no período da conversa é que fica mais interessante, né? Ah, o título dessa apresentação, então, é Metáfora e Software, né? Mas, mais especificamente, eu queria falar de aplicação de telefone celular. Quando eu estou falando de software aqui, eu estou falando de aplicação vou falar principalmente de aplicações de telefone celular, e a ideia é pensar sobre a dimensão hermenêutica no desenvolvimento de software, que hoje em dia é tão importante, né? A gente só está conseguindo fazer essa conversa porque tem essa ferramenta de software que é o Zoom, ou nesse caso o Google Meet, que faz com que a gente consiga conversar, né? Bom, e o contexto dessa iniciativa é uma iniciativa do professor George Taylor, que acho que vários de vocês conhecem porque ele fez a edição de Ideologia e Utopia, e agora ele está trabalhando está finalizando a edição do texto do Ricoeur sobre imaginação, que foram as palestras que ele deu em Chicago no ano de 1975. Esse livro está pronto, eles estão só resolvendo os problemas de pagamento de direito autoral, essas coisas assim, mas esse livro assim, vai ser bastante interessante, mas o professor George Taylor, ele foi aluno do Ricoeur, e ele foi o primeiro presidente da Sociedade do Ricoeur aqui nos Estados Unidos, e ele tem se preocupado muito para pensar a hermenêutica, né, que é o assunto do grupo de vocês, na vida real. Quer dizer, como é que a hermenêutica se torna importante para a vida real? Nós estamos agora criando essa comunidade aqui, eu estou ajudando a fazer o site, e talvez no final do ano, começo do ano que vem, esse grupo vai começar a funcionar para pensar exatamente sobre as implicações da hermenêutica no mundo real. Para a gente começar a pensar, por exemplo, né, nas questões ligadas à política. E vocês sabem que a hermenêutica é um campo tão fértil quando está ligado com a vida real. Eu fico pensando, por exemplo, em todas as dificuldades que a gente está tendo, por exemplo, com essa polarização da política. Imagino que várias vezes vocês já tenham conversado sobre a importância da aplicação da hermenêutica para esse tipo de conversa, né? O Ricoeur tinha essa ideia extremamente frutífera do conflito das interpretações, que hoje em dia virou a briga das interpretações, né? Então, aplicação no campo da medicina, no campo da enfermagem, no campo da engenharia, que é o que eu vou mostrar aqui hoje, no campo da advocacia, legislação em geral. Então, a ideia é pensar um pouco como a hermenêutica, as ideias teóricas que a gente estuda no ponto de vista acadêmico, elas são fundamentais para uma aplicação na vida real. E no caso específico da nossa conversa de hoje, eu queria falar sobre o desenvolvimento de software, né? Nesse campo do desenvolvimento de software, como a hermenêutica aparece. Não se assustem, nós não vamos falar nada de engenharia de software, mas é só porque hoje em dia, se eu perguntasse para vocês qual é das coisas que mais afetaram ou afetam sua vida nos últimos 8 meses nessa pandemia, provavelmente vários dos itens estão relacionados com software, né? A gente já falou dessa própria apresentação, imagino que as aulas que vocês estão dando ou tendo é mediada por computador, muita coisa que você faz no banco, de compra, é por software, né? O tanto que a gente consome de informação através do dispositivo celular. Então,
não se trata apenas de um problema de engenharia, mas de fato de um problema de sociedade, até onde esse é o objetivo dessa abordagem, né? Pensar no software não como um artefato de engenharia, de desenvolvimento, mas como algo que tem uma implicação fundamental nas nossas vidas hoje em dia. E é interessante que, durante muito tempo, o grande foco, e só para dar uma informação rápida para vocês, minha formação toda é em filosofia, mas antes disso eu tive uma vida passada no desenvolvimento de software, então eu tive uma graduação também em desenvolvimento de software e trabalhei por muitos anos com isso. Então por isso que eu tenho um pé nessas duas barcas, né? E também eu vivenciei isso, assim, muito de perto. Ah, Durante muitos anos, o desenvolvimento de software era uma atividade de engenharia. Então, assim, pegava-se os mesmos princípios de, por exemplo, construir uma ponte. Então, o que interessava para o engenheiro de software? Era saber matemática, saber lógica, resolver algoritmo complicado. Era isso. Era realmente engenharia. Né? Então, até hoje, quando a gente pensa em desenvolvimento de software, eu tenho a impressão que, quando eu falo isso para vocês, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é: detesto matemática. É, mas eu estou querendo cutucar um outro lado do desenvolvimento de software, que é assim, para mim, a minha hipótese é que o desenvolvimento de software hoje, ele é mais hermenêutica do que matemática. E vou tentar defender essa hipótese ao longo da nossa conversa hoje, né? Porque eu acho que o que é fundamental para o desenvolvimento de software, particularmente com aplicações do telefone celular, por exemplo, é que eles reinventam, eles reformulam como os humanos, nós, experimentamos o mundo. Ou seja, eles criam uma nova camada interpretativa, uma nova camada de significado que faz com que os nossos significados sejam refigurados. Né? Então, essa é a hipótese principal que eu vou tentar perseguir nessa nossa conversa hoje. E eu vou dividir a nossa conversa em três partes. A primeira parte é uma parte mais descritiva, só para dar uma ideia para vocês de como é que funciona esse mundo da engenharia de software e como ele funcionou nos últimos 30, 40 anos, ou tem funcionado. Depois, a segunda parte é uma parte mais propriamente filosófica, na qual eu vou olhar para esses conceitos à luz, para essa história, para essa descrição, à luz de alguns conceitos da filosofia hermenêutica do Paul Ricoeur, particularmente pensando no conceito de metáfora. E o terceiro momento, no qual eu queria desenvolver essa ideia da metáfora digital, para ligar esses dois pedaços da nossa conversa, tá bom? Então esse é o problema e essa é a nossa trajetória, a organização da nossa conversa hoje à tarde. Então, uma história pequeniníssima da engenharia de software. Primeira coisa é assim, tem muita coisa na engenharia de software. Desde o pessoal que está lá na Google trabalhando com o algoritmo para ser o mais rápido do mundo, para fazer inteligência artificial e tudo mais. Tem computador para resolver problema de engenharia de física quântica, tem computador para resolver problema de construção de cidade, mas no nosso caso específico eu queria focar especificamente no telefone celular e na camada que a gente chama de aplicação, porque mesmo no nosso telefone celular tem um monte de coisa que fica escondida. Essas camadas que ficam mais escondidas, elas são realmente mais voltadas para a engenharia. Então, grande parte do que eu vou estar falando sobre software aqui são as apps que a gente usa no telefone celular, WhatsApp, Facebook, essas coisas assim, tá? E durante muitos anos, assim, o primeiro computador com que eu tive contato, em
1980, 80 e poucos, era aquele computador quase ninguém tinha em casa, você só tinha contato com ele na universidade ou na faculdade, e grande parte do uso do computador era na empresa, era um uso corporativo. Então, assim, no Brasil, por exemplo, os sistemas eram sistemas assim de contabilidade, por exemplo. Não sei se vocês se lembram dessa época, mas assim, computador era uma coisa para resolver coisa de empresa. E aí, o que que as pessoas queriam fazer com o software? Elas queriam reproduzir os sistemas que existiam na vida real. Então, assim, eu fazia o balancete no final do mês à mão. E aí, eu vou usar o computador para fazer isso mais rápido e sem correr o risco de errar na conta. A ideia era essa, era um sistema de reprodução. Eu tentava entender o que o usuário queria e reproduzia isso. E era relativamente simples de fazer isso, porque o seu usuário era uma empresa. Então você ia conversar com o gerente e ele te dizia, faz isso, faz aquilo, e era isso que você tentava fazer. Não se pensava muito que essa atividade era interpretativa. E ao longo do tempo, o uso do computador passou a se tornar pessoal. E com essa transformação, né, a gente fala PC, né, que é o computador pessoal, ele fez parte dessa transformação e as coisas foram começando a perceber que assim, pô, tem um humano que está usando essa ferramenta do outro lado. E eu preciso entender o que ele quer. Então, naquela época usava-se processadores de texto, planilhas digitais, essas coisas assim, né, nos anos 90 e transição para o ano 2000, e aí começou a aparecer a internet, e aí as pessoas foram percebendo, caramba, não é só fazer um sistema eficiente, eu preciso entender o, o que eu estou mexendo, como é que o usuário está sendo afetado com relação a isso. E aí foi aparecendo essa ideia de que existe um procedimento interpretativo. E só para dar um pequeno exemplo para vocês, é, uma das coisas que apareceram nesse período foi uma análise das narrativas do uso do telefone celular, que para a gente no Requer cai tão bem, né? Mas o mundo de desenvolvimento de software adotou essa ideia das narrativas para tentar entender como o software estava afetando a vida das pessoas. Então, começou a aparecer uma nova figura no universo do telefone celular, que é a figura do analista de requisitos, que no fundo, é alguém que precisa ser bom em hermenêutica. Não hermenêutica filosófica, mas em interpretação e na aplicação da hermenêutica filosófica. Ele precisa perceber, é isso que eu vou conversar um pouco, como é que ele faz essa ligação entre dois universos conceituais. Um que tem algoritmo, estrutura de dados, coisas próprias do universo de computador, e outro que é pedir um táxi. Então, a pessoa que faz a aplicação do Uber, ela quase não precisa resolver muitos problemas computacionais difíceis, mas ela precisou entender muito bem como é a experiência no mundo de pegar carona e como traduzir isso no contexto de uma aplicação para telefone celular. Então, é um processo interpretativo, ele não é simplesmente reprodutivo, porque a experiência que a gente tem com o Uber não é a mesma experiência que a gente tem de ir a um ponto de táxi, por exemplo. Na verdade, essa experiência cada vez mais vai desaparecendo, e é essa outra importância do que a gente está falando. Os sentidos que são ofertados pela interpretação das aplicações dos nossos telefones, eles vão se sobrepondo aos sentidos
que a gente tinha antes dessa transformação, né? Por exemplo, o professor Vanderlei me convidou para fazer essa pequena conversa com vocês, uma palestra. Há 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, se ele me convidasse para fazer uma palestra, havia uma série de sentidos que estavam ligados com isso. Eu ia falar para ele, professor, desculpa, mas eu não vou conseguir chegar aí a tempo, né? Porque fazer palestra era presencial, ah, era algo que acontecia ao mesmo tempo, não podia ser gravado, e exigia que todos estivéssemos no mesmo espaço, justamente por essas outras condições. Hoje em dia eu falo em palestra e ela pode acontecer como está acontecendo agora, né? Então, o desenvolvimento de software vai realmente transformando os nossos sentidos. Portanto, esse processo de transformação de sentido é o que nos interessa. E ele é intrinsecamente interpretativo, hermenêutico, né? Ah, então, deixa eu, só para dar uma ideia do último passo, e aí o que aconteceu foi que o telefone celular se tornou uma peça cotidiana para a gente, né? Ah, a grande parte das pessoas, não sei se vocês já viram essas estatísticas, mas nos Estados Unidos, a média de uso de telefone celular é uh, por volta de, isso para todas as idades, né? Por volta de 4 horas por dia. E para os jovens de 8 a 18, essa média sobe para 7 horas e meia por dia. Para muita gente, a última coisa que a gente vê antes de dormir e a primeira que nos acorda pela manhã é o telefone celular. Então, é algo que transforma nossas vidas, né? E aqui eu tenho alguns números mostrando a quantidade de aplicações que são feitas. E tem uma coisa muito importante aqui para a gente entender, quando você fazia uma aplicação antigamente, você conversava com o dono da empresa e ele te dizia o que ele queria. Hoje em dia, quem cria uma aplicação nova não tem como falar com os usuários, não tem como perguntar o que é que o usuário quer que ele implemente. Ele precisa interpretar o mundo e oferecer uma solução para aquilo. Então, ele tem que fazer um processo hermenêutico para buscar os sentidos intrínsecos de uma determinada experiência. Por exemplo, o que significa ser amigo? E aí eu crio uma rede social, que é a ressignificação das relações de amizade. É um processo interpretativo que olha o mundo da ação, faz uma refiguração desse mundo da ação na forma de um aplicativo digital, e ele faz uma configuração de um novo universo de sentido através de uma aplicação digital, e essa aplicação, quando nós utilizamos, ela refigura a forma como a gente vê o mundo. Então, manter a amizade, que era um sentido existente do mundo, a gente tinha no nosso horizonte de sentido a ideia de o que é amigo há 30 anos atrás? Qual é o sentido de amigo? E como vocês sabem, o Ricoeur define sentido como uma predicação, né? O sentido é a combinação da individuação, é essa coisa aqui, com predicação. E ela é tal coisa. Então, o sentido da amizade, ou o que é o sentido do amigo, é sempre uma predicação. Amigo é quem está perto da gente. Esse era o significado há 30 anos atrás. Hoje em dia, as tecnologias digitais, particularmente o telefone celular, elas ressignificaram o conceito de amigo. Nós não precisamos estar próximos para sermos amigos.
Eu não mantenho a minha amizade com você, ou eu não expresso a minha estima, te convidando para tomar um café, mas dando likes no seu post. E é esse é o universo da ressignificação que está em jogo aqui, com essa nova tecnologia digital que permeia todas as nossas experiências. Ah, então, o destaque aqui é que existe uma tarefa hermenêutica fundamental para entender como esses sentidos estão sendo refeitos. Então, aquela mesma hermenêutica, com os princípios muito parecidos, que a gente aplica para refiguração através dos textos, eu estou propondo aqui que essa mesma hermenêutica precisa ser aplicada para a gente entender as tecnologias digitais. Porque hoje elas são o motor da ressignificação de novas criações de universos de sentido. Pensem, por exemplo, essas aplicações de relacionamento é, pessoal, né? Aqui nos Estados Unidos isso é uma febre hoje em dia. Mais de 60% das pessoas que começam a ter um relacionamento amoroso nos Estados Unidos, elas o fazem inicialmente através de aplicações de namoro, né? De todas as idades. É fascinante ver que, inclusive, aquele grupo das pessoas assim com mais idade que desistiam desse horizonte de sentido, elas começam a ter novas possibilidades porque essas aplicações estão criando outras formas, outros sentidos em torno do encontro. Encontro que, como eu disse, há 30, 40 anos atrás, tinha um outro conjunto de atribuições, de predicações. Né? Então, é nesse sentido que nós estamos sugerindo essa ideia de uma tarefa hermenêutica. E eu vou pular um pouco isso daqui, porque vocês são especialistas, conhecem mais desses notas aqui do que eu posso explicar, mas só para dar o pano de fundo, né? Vocês sabem que, para mim, um dos títulos mais felizes dos trabalhos do Ricoeur é aquele livro Do Texto à Ação, porque ele, de certa forma, ele captura uma transição no pensamento de Ricoeur que torna possível essa abordagem teórica que eu estou sugerindo para vocês, que é a hermenêutica, ela não é apenas uma hermenêutica do texto, ela também é uma hermenêutica da ação. E vocês certamente conhecem os textos, né, no qual o Ricoeur faz os paralelos entre o texto escrito e a ação, e a necessidade da interpretação para que os dois processos tenham sentido ou façam sentido. Então, a hermenêutica dos textos também se aplica às ações. Essa é uma citação do Ricoeur. Porque, como os textos, as ações são legíveis, com sentido, com significado, que são distanciadas das intenções dos seus atores e são, portanto, sujeitas ao conflito das interpretações. E aí que surge a necessidade da gente dar sentido às ações do mundo, e nesse processo acontece um processo de ressignificação também. Toda interpretação é uma ressignificação. E o que eu estou sugerindo é que esse passo ele é absolutamente fundamental para a gente entender como as tecnologias digitais se estruturam. Acho também que ele é muito importante, ou talvez a melhor solução que a gente tem para o que hoje muita gente chama como filosofia da tecnologia. Para mim, a filosofia da tecnologia ela se torna mais frutífera,
ela se torna mais eficiente a partir de um referencial hermenêutico, porque a gente não olha para o telefone celular como uma ferramenta que a gente usa, mas como uma nova forma de ressignificação, como um meio que altera as formas de significação das nossas existências pessoais, interpessoais e políticas. E ao analisar a tecnologia a partir da sua transformação de sentido, ela ganha, essa análise se torna muito mais substancial. E para terminar, assim, para começar a terminar, para mim o ponto fundamental aqui, essa maneira mais adequada para a gente fazer essa análise, essa aplicação da hermenêutica nesse campo específico das tecnologias digitais, é pensar sobre o trabalho da metáfora. Porque, de certa forma, a metáfora é essa, para o Ricoeur, né? Ela está, como vocês sabem, ela está ligada com o conceito de fusão de horizontes, que vem do Gadamer, mas o Ricoeur não gosta completamente, apesar dele acolher esse conceito, ele tem uma das ressalvas desse conceito é que, ao final da fusão de horizonte, até o próprio termo, né, sugere isso, existe uma ênfase. Isso não significa que o Gadamer estava pensando que é resolvido, mas o ponto é, existe uma ênfase na solução, né? A fusão parece que o resultado dela é algo que não é mais problemático. Nós resolvemos o problema. E o que o Ricoeur quer é continuar com essa problematicidade. Então, a metáfora para o Ricoeur é mais produtiva nesse sentido. A metáfora viva. Porque quando a metáfora morre, nela acontece de fato essa fusão que não dá mais a pensar. Né? Então, a metáfora viva ela é mais produtiva porque ela continua abrindo novas possibilidades de interpretação. Mas, de toda forma, os dois, tanto a ideia da fusão do horizonte quanto a ideia da metáfora, é a ideia de dois horizontes de sentido que vão ganhando novas conexões. Né? Então, talvez o conceito de apropriação do Ricoeur seja um conceito interessante para a gente pensar sobre esse movimento de colisão de dois universos semânticos, dois universos de sentido. Né? Apropriação é essa é uma citação do Ricoeur, é a minha tradução do termo em alemão Anneignung. E Annein significa fazer o que era do outro algo que é meu. O que era inicialmente alienígena para a gente, agora se torna alguma coisa que é minha, que eu consigo dar sentido, que a gente fala em português, né, faz sentido para mim. De acordo com a intenção da palavra, o objetivo de toda hermenêutica é a luta contra a distância cultural e a distância histórica e a alienação histórica. A interpretação traz junto, equaliza, torna contemporâneo e similar. O que eu estou sugerindo para vocês é que quando a gente usa uma aplicação de telefone celular, o que o desenvolvedor da aplicação teve que fazer foi um processo hermenêutico para quebrar uma distância que não é mais cultural, que não é mais histórica. Então, assim, não é um texto de uma comunidade indígena que tem uma cultura completamente diferente e que precisa ser interpretado para que ele faça sentido para a gente. Não é um pergaminho historicamente distante da gente que precisa ser interpretado para que ele faça sentido, mas é um conjunto de coisas tecnológicas, algoritmos, protocolos, conexões de rede, coisa que a gente não faz a menor ideia do que é. Então existe uma alienação tecnológica. E esse mundo do telefone celular, que é estranho para a gente,
através do processo hermenêutico, ele se transforma em fazer amigo, gostar do comentário do amigo, pedir uma carona. Então, assim, tudo isso foi reinterpretado, ressignificado. Quer dizer, uma tela que é sensitiva ao toque, a gente esquece que é uma tela sensitiva ao toque. E ela é metaforizada na forma de escolhas. Então eu clico aqui, eu clico ali, e tudo isso é um conjunto de camadas de metáforas que vão fazendo com que o universo tecnológico se torne acessível. Então é um processo intrinsecamente interpretativo. E a gente vê no começo, na história da computação, e até hoje em dia, às vezes a gente vê umas coisas que a gente não consegue entender. Às vezes, e muitas vezes, tecnicamente, ela é muito boa. O que está faltando ali? Está faltando interpretação. Está faltando uma capacidade hermenêutica dos desenvolvedores para ressignificar essa coisa tecnológica de tal forma que ela possa fazer sentido para a gente. E a metáfora, como vocês sabem, é definida pelo Ricoeur como uma inovação semântica. Ela é a criação de uma nova realidade. Então, o Ricoeur gosta dessa metáfora do Shakespeare, né, de que o tempo é um mendigo. O tempo, ele não é um mendigo. O tempo é algo que é muito difícil de explicar do ponto de vista físico. Mas a gente usa Shakespeare, né, usa a ideia do mendigo para trazer significado para a experiência do tempo. E o que eu estou sugerindo aqui é que as metáforas tecnológicas, elas são assim também. E eu vou terminar aqui a nossa conversa, vou pular algumas coisas, mas só para dizer um pouco o que eu estava pensando com isso, o tempo não é o mendigo, mas o mendigo, ele nos dá um universo semântico que faz com que a gente possa entender mais o tempo. E as metáforas digitais são assim também. Se a gente pensar do ponto de vista estritamente do computador, a gente fala assim, eu vou te mandar eu vou falar com o Vanderlei. Olha como a língua nos ajuda a pensar sobre isso, né? Há 50 anos atrás, se eu falasse assim, eu vou falar com o Vanderlei, o sentido disso envolveria assim, primeiro, eu preciso saber onde o Vanderlei mora, eu preciso ir à casa dele, eu preciso bater na porta, sentar, tomar café, nós precisamos estar próximos para que ele me ouça, né? Falar com o Vanderlei era esse universo de sentido. Aí criou-se um mecanismo para transmitir choque, 5 volts ou 0 volts pelo ar, que é o telefone celular. E aí alguém pegou uma cadeia de choque, 5 volts, 0 volts, e criou uma metáfora, um conjunto de metáforas, para que a gente veja essa cadeia de bits e bytes como falar. Há uns meses atrás, eu fui levar meus filhos, eu tenho 3 filhos, e um deles estava querendo fazer paintball, né? E aí peguei uma turminha aqui, pusemos tudo dentro do carro e fomos para uma pista de paintball. Não sei se vocês já viram, né? Mas é um negócio, uma simulação de uma guerra, né? Só que as bolinhas são de tinta. Então a molecada vai lá, brinca, né? E aí quando eu fui buscar, você imagina, 6 adolescentes dentro do carro, eu imaginei que aquilo ia ser um inferno, né? 30 minutos de viagem. Falei, minha nossa senhora, como é que eu vou aguentar esses moleques falando? Eles não abriram a boca. 40 minutos de viagem. 6 adolescentes no carro. Eles tinham feito uma coisa legal pra caramba, velho. E não tinham aberto a boca. Eu falei, caramba, eu devo ter uma cara de bravo que não é fácil, porque assim, essa molecada ficou com medo de abrir a boca no banco de trás do carro.
Ou se não, assim, teve algum problema, será que alguém se machucou? Você já começa a pensar tudo, né? É, aí quando terminou, fui fazendo descarregando, né, a molecada, e quando chegou, tava só meu filho no carro, eu falei assim, Matheus, viu o que aconteceu? Assim, ninguém falou, vocês não gostaram? Aconteceu algum problema? Alguém se machucou? Ficou algum corpo para trás? Eu não sei, tudo pode ter acontecido. Ele falou assim: não, pai, a gente estava conversando. Eu falei, verdade? Eu não ouvi nada. É, não, porque não convém, não fala, né? É assim, eu falei, mas é que maravilha, né? Então, assim, tava tudo no mesmo carro, os- com todo carinho, os desgraçados tinham acabado de fazer um negócio super legal, e eles estavam conversando pelo Instagram, ou Snapchat, ou whatever. Assim, é impensável para mim o cara falar que tava super animada a conversa. Pois é, então, veja bem, é isso que eu estava propondo para vocês. A, o Instagram, eles são metáforas que transformaram o que a gente chama de conversa. Conversa não é mais a mesma coisa. E amizade não é mais a mesma coisa. Mas só para encerrar, eu queria falar sobre essa imagem de um espiral hermenêutico, no qual a gente começa com um horizonte prefigurado. Então, pensem nos três momentos da mimesis, de tempo e narrativa, e aplicando isso à metáfora. Então, eu tenho um universo de sentido no qual amigo é alguém que, quando quebra o pé, eu estou lá com ele. Amigo é, tal coisa. São as predicações, né, do universo semântico. Aí, uma nova metáfora digital é criada, é configurada na forma de uma aplicação. E ela é distribuída pelo mundo inteiro. De uma hora para outra, milhões, bilhões de pessoas estão usando TikTok. Elas modificam o que a gente entende por estar junto, conversar, ser amigo. Elas vão ressignificando esses universos semânticos. E por fim, quando a gente usa a aplicação, ela refigura, ela termina o processo. Então, o desenvolvedor faz a configuração metafórica e o último momento é o momento da refiguração que transforma os usuários. Bom, eu poderia ficar falando aqui bem mais tempo para vocês, mas eu acho que já abusei da paciência. Fiquem à vontade, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas eu estou à disposição aqui para a gente conversar se tiver alguma pergunta ou algum comentário. Vou parar de falar agora. Novamente, assim, eu queria agradecer profundamente a oportunidade de estar com vocês. Estou assim, impressionado com a vivacidade do grupo. Parabéns aos organizadores e agradeço de coração ao professor Vanderlei pela oportunidade de bater esse papo com vocês.